Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e aqui nesse canal eu compartilho com vocês um pouco das leituras que eu faço. E hoje eu vim responder uma tag. Nunca respondi, vai ser a primeira tag do canal. E essa tag ela é um pouco de cada coisa que eu achei na internet, um pouco das perguntas eu mesma montei. Então não tem um nome assim, seria uma tag mais para vocês me conhecerem como leitora, conhecerem um pouquinho dos meus gostos, das minhas manias, saber como que eu leio, quais os tipos de livros que eu mais gosto, quais aqueles que não funcionaram para mim. Então seria mais uma tag para a gente se conhecer melhor. E se você quiser, ao final, deixar os seus comentários e responder essa tag aí para mim nos comentários, eu vou gostar muito de ver quais são os livros que se encaixam aqui nas perguntas. Eu tenho as perguntas anotadinhas aqui, porque eu gravo com o meu celular, né? Eu só tenho um celular e um sonho, eu não tenho câmera, mas tá tudo bem, a gente segue e tá dando tudo certo. Então vamos lá. O primeiro livro é Qual a capa mais bonita da sua estante? E a capa, não precisei pensar duas vezes, a capa mais bonita da minha estante é essa aqui. Esse é o livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco. É um livro que eu já li, deve ter uns 3 anos mais ou menos. É um livro muito bom, dá um trabalhinho assim, porque ele tem várias partes em latim, mas essa edição aqui tem todas as traduções no final do livro, então é só você ir lá no final, você lê. Eu, como sou uma pessoa cheia das manias, uma mania de leitor, eu não gosto de ficar indo ao final do livro pegando as notas. Então eu peguei, copiei todas as traduções que estão no livro e colei por cima das partes que estavam em latim. Gente, fiz isso no livro inteirinho. E esse é um livro que eu precisei anotar muito, porque ele tem muito de história, de filosofia da religião, vai falar dos monges beneditinos, dos franciscanos e de outros monges que também estavam em voga ali na Europa, na época. E do que ele fala? Que a gente vai ter a história de assassinatos, vários assassinatos estão acontecendo dentro de um mosteiro. E aí nós vamos ter o nosso personagem principal, que é um monge beneditino, sendo convidado a investigar. Então ele é um monge que já fez parte da Inquisição dentro da Igreja Católica, porém ele se afastou, ele é muito inteligente, ele é muito Sherlock Holmes. E até o nome dele é meio... lembra, né? O nome dele é Guilherme de Bakersfield. E o seu companheiro de viagem é o Watson, que lembra o Watson, né? Que seria o médico que acompanha sempre Sherlock Holmes. Então, assim, é um livro muito interessante, uma leitura que dá trabalho, mas é aquele tipo de livro que te recompensa. Você lê, você tem trabalho para ler, é uma coisa que você vai fazer você pensar, anotar, pesquisar. Eu fui pesquisar muito a diferença dos beneditinos para os franciscanos, quais eram os mosteiros da época que ficava ali no interior da França que se passa essa história, se eu não me engano, mas assim, é aquele livro que recompensa o esforço empregado na leitura. Então, livro maravilhoso, e essa capa, que é uma iluminura, né, medieval, muito linda. Então, esse é, com certeza, o livro com a capa mais bonita da minha estante. Segunda perguntinha, se pudesse trazer uma personagem para a vida real, qual seria? E eu escolhi Bibiana, de O Tempo e o Vento. Esse também é um dos livros favoritos da vida para mim. Érico Veríssimo é um dos meus autores brasileiros favoritos. E a Bibiana é uma personagem que... O Tempo e o Vento, ele é dividido em 3, aqui são 3 livros, né, mas são 7 volumes. Ela aparece em todos, porque a história vai e volta muitas vezes no tempo. E a Bibiana é aquela personagem que desde muito jovem já é surpreendente. Ela é muito forte, muito decidida, ela tem uma opinião, quando ela, né, decide alguma coisa, ela não volta atrás. Ela tem um humor meio ácido, uma crítica, às vezes ela dá umas respostas que parecem umas respostas meio grosseiras, mas o que ela fala é exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir naquele momento. Então, Bibiana é uma das personagens femininas mais interessantes que eu já li, e eu acho que ela seria, assim, é o tipo de personagem que eu queria tirar do livro, sentar e tomar um café com ela. Eu acho que seria incrível as coisas que ela poderia compartilhar comigo. Então, Bibiana seria uma personagem que eu queria conhecer.
Um livro que não lerás de novo. Esse eu também não precisei pensar duas vezes, não. A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy. Olha o calhamaço. Parece que Machado de Assis se inspirou neste livro para escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas difícil, que eu não consigo acreditar, porque para mim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma perfeição, é um monumento. E isso daqui é uma enrolação, não sai do lugar, a gente lê e não sai, é um vai e volta. Eu lembro que quando eu estava lendo, esse aqui eu também li com o Clube da Paloma Lima, acho que eu estava na página 280, ele não tinha nem nascido ainda, são 700 páginas, então A Vida e a Opinião dos Cavaleiros, não tem as opiniões dele aqui, não existe, esse título aqui é um engodo. Então, um livro que eu não gostei, ele só está aqui na estante porque eu ainda não achei um sujeito que queira receber esse livro em doação. A hora que eu tiver alguém que eu encontre, que queira ler, queira receber esse livro, eu vou doar, vou tirar aqui da estante, porque esse livro, com certeza, eu não leio. Sabe aquele livro que você termina na força do ódio? Assim, vou terminar, porque eu não vou deixar esse livro me vencer? Foi assim que eu terminei esse livro. Mas eu não gostei, nadinha, não leio de novo mesmo. Uma História Confusa. Também não precisei pensar muito, não. Uma História Confusa, O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Aqui, eu acho que esse livro já... Ai, gente, acho que esse livro é o livro mais difícil que eu já li. Ele é muito confuso. Nós temos aqui 4 narradores, cada capítulo é narrado por um personagem diferente. E no primeiro capítulo, nós temos um personagem que tem uma deficiência intelectual. Então, ele narrando os episódios aumenta a confusão, porque a mente dele é uma mente mais confusa, que já processa as coisas de uma forma diferente. Então, quando nós temos a narração desse personagem, realmente a gente não consegue entender. E aí, na minha ilusão, eu pensei, no segundo capítulo vai ser mais tranquilo, porque vai trocar o narrador. Não foi, o narrador continuou muito difícil, assim, é uma leitura muito confusa de você entender o que está acontecendo. É a história de uma família, da decadência dessa família, né? O terceiro e o quarto capítulo são mais tranquilos, a gente começa a clarear um pouco as coisas, mas é um livro muito confuso. Eu vou reler esse livro esse ano com o Clube da Bruna Livros, nós vamos ler em junho, então eu acredito que vai ser um pouco mais fácil. A leitura conjunta sempre é boa, porque as pessoas têm várias opiniões e às vezes a pessoa capta algo que você não conseguiu captar na leitura. Então eu acredito que este ano eu consiga fazer uma leitura um pouco mais fluida. Eu já sei um pouco do que a história vai falar, mas penso que fácil não será. Mas vamos lá. Qual livro você já releu muitas vezes? Então, o livro que eu já reli muitas vezes foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu adoro, esse aqui também é um dos livros favoritos na vida. Eu vou fazer um vídeo com os 10 livros favoritos da vida para mim. Esse livro estará lá com certeza. Eu acho que eu já li umas 5 vezes esse livro. E para mim, ele é aquele livro que só cresce. Cada vez que eu leio, ele é mais interessante, ele fica melhor. Porque o que a Emily faz aqui é incrível. Porque a gente tem personagens horríveis, personagens maldosos, personagens que não têm nada de bom, que não são boas pessoas. Mas você consegue seguir a narrativa com eles, mesmo detestando. O Heathcliff é um personagem horrível, né? Um personagem vingativo, rancoroso. Tem motivos para ele ter chegado naquilo, mas eu penso que ele extrapola em algum momento da história, mais para o final, ele passa de todos os limites que ele poderia, e mesmo assim você não consegue parar de ler. Então eu acho que a gente valoriza ainda mais, porque é muito fácil você gostar de um livro que os personagens são fofos, que eles são ótimos. Agora, você gostar de um livro que os personagens são detestáveis, isso é mérito da autora. E a Emily, para mim, fazer o que ela fez, na época que ela vivia, eu acho que tem que ser muito incrível mesmo. Eu adoro as Irmãs Brontë, eu já li alguma coisa de cada uma delas, mas eu quero ler todas as obras, quero fazer um projetinho para ler todas as obras das Irmãs Brontë, o Brontë, né, como as pessoas às vezes falam.
Então, O Morro dos Ventos Vivantes é um dos meus livros favoritos da vida e é um livro que eu vou reler e reler e reler ainda muitas vezes, eu tenho certeza disso. Um livro que te fez ficar com raiva ou que você não gostou. Então, eu não me fez ficar com raiva, mas eu não gostei quando eu li, foi O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. E eu acho que eu fui com expectativas erradas quando eu li esse livro. Eu penso que eu deveria ter entrado sem expectativa nenhuma. Se eu tivesse entrado sem expectativas, eu acredito que eu teria gostado. Eu acho que o fato de eu ter assistido o musical e ter visto muitas resenhas muito positivas e de pessoas que eu gosto e que compartilham do gosto literário comigo, tem gosto muito parecido com o meu. E eu não sei se eu li na hora errada, se as expectativas foram erradas, eu quero reler, por isso que ele está aqui na estante. Eu mantenho na estante livros que eu não li, livros que eu quero muito reler e os favoritos da minha vida que eu não abro mão. Então eu quero ler de novo O Fantasma da Ópera e ver se de repente eu troco aí, mudo a minha opinião e passo a ter uma visão diferente dessa obra. Mas hoje, então, o livro que eu tenho na estante, um clássico que eu li que eu não gostei, O Fantasma da Ópera. Um livro que deveria ser indicado na escola. Eu acho que um livro que deveria ser indicado na escola é Os Meninos da Rua Paulo. Eu adoro essa história e eu acho que as crianças, os adolescentes no geral, iriam gostar também. Primeiro porque os personagens têm as mesmas idades, são também meninos aqui. Então eu acho que o fato dos personagens serem crianças e terem idade parecida com os alunos, já ajuda na identificação. E aqui a gente tem um grupo de meninos que briga por um terreno baldio, né? Eles são como se fossem um grupo. E os dois grupos disputam aquele espaço para serem os donos do forte. Eles chamam ali como se fosse o forte deles. E aqui a gente tem muitas coisas positivas que eu acho que os adolescentes, valores que os adolescentes precisam ter contato. Então aqui a gente tem muito o valor da amizade, da união, da coragem, do respeito, da resiliência. Então tem muita coisa boa que a gente pode trabalhar aqui com os alunos. Então eu acredito que Os Meninos da Rua Paulo precisava ser mais conhecido e poderia ser indicado e ser um livro que a biblioteca escolar adotasse. E mais legal seria se adotasse uma quantidade, por exemplo, que desse para o professor fazer a leitura com a turma toda, porque aqui onde eu moro não é uma realidade os alunos comprarem livro. Infelizmente, a gente não tem essa vivência. Os meus alunos leem aquilo que eu consigo trabalhar com eles do que tem na biblioteca da escola. E muitas vezes a biblioteca tem quantidades que não são quantidades suficientes para a gente poder fazer um trabalho com uma turma toda. E isso é uma coisa que dificulta muito o trabalho do professor. Então, algo que eu acho que as bibliotecas escolares precisariam ter, que eu sempre falo isso na escola que eu trabalho, é livro em quantidade. Por exemplo, 30 exemplares, para você poder trabalhar com todos os alunos, fazer uma leitura conjunta, como se fosse um clube do livro, com eles, fazer com que a gente possa comentar e todo mundo estar na mesma página, no mesmo capítulo, e poder fazer uma leitura assim e trabalhar de verdade o livro com eles. Então ajudaria bastante. Escolas que têm a possibilidade ou de que o aluno compre, ou que a escola possa adquirir, Os Meninos da Rua Paulo é excelente para trabalhar com crianças a partir de 12 anos. Dá muito certo. Próximo. Qual o seu clássico favorito? Então, o meu clássico favorito da vida é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu adoro essa história. Eu trouxe aqui só o tomo 1 para representar. É um livro enorme, mas é um grande novelão. É um livro que você lê sem sentir. Eu fiquei acho que mais de 3 meses fazendo essa leitura, mas é uma leitura que ela é muito fluida, muito fácil, muito tranquila, e a história é muito envolvente. Então aqui a gente vai ter, acho que eu já falei desse livro aqui no canal, nós vamos ter a história do Edmond Dantès, que vai preso por um crime que ele não cometeu. Em determinado momento ele consegue fugir, ele descobre quem foi que armou um complô para ele, quais foram as pessoas que o colocaram na prisão, e ele então, a partir daquele momento, vai criar todo um plano de vingança contra essas pessoas, e o livro segue a partir daí, porque ele perde tudo. O Edmond não perde só
a liberdade no dia que ele vai preso. Ele estava se casando. Então, ele perde a noiva, ele perde o pai, ele perde a liberdade, ele perde o emprego, ele perde tudo. Então, ele faz as pessoas que o colocaram ali pagarem por tudo isso que ele perdeu. Então, livro incrível, indico demais. Leiam que vocês não vão se arrepender. Um autor que quer muito conhecer. Então, eu coloquei até nos meus 12 livros para 2026 esse autor, que eu nunca li nada dele, mas eu já ouvi muita gente boa falando sobre, e eu tenho muita expectativa, que é o Hermann Hesse. Tenho muita vontade de ler Hermann Hesse, nunca li nada do autor, escolhi Demian, que é um livro pequenininho, já vi algumas resenhas sobre, muitas pessoas assim que eu assisti gostaram da história. Tem um outro que muita gente gosta, que é o Siddhartha, mas eu resolvi começar por esse aqui, espero gostar. Então, Demian, ou Demian, não sei como é que fala, vai ser um dos meus 12 livros para 2026 e conhecer Hermann Hesse, vamos ver se eu vou gostar desse autor. E a última pergunta é: qual é a sua mania de leitura que você não consegue abandonar? Então, a minha mania leitora que eu não consigo abandonar é parar a leitura no meio do capítulo. Eu não consigo parar a leitura no meio do capítulo. Sempre que eu vou começar um capítulo novo e eu tenho pouco tempo, eu olho o tamanho que ele tem. Se eu vejo que o tempo que eu tenho não dá para eu ler, eu paro. Porque eu não consigo, parece que é um toque, é um tipo de toque que eu tenho, não tem jeito. Eu tenho que concluir o capítulo e meu marca-página tem que ficar no capítulo seguinte. Eu não dobro as folhinhas em cima, eu sei que isso é uma mania que muita gente tem para marcar onde parou a leitura. O meu problema é com capítulo. Então, o autor que me dá mais trabalho com essa questão de capítulos enormes é Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, os seus livros têm capítulos muito grandes. Então, quando eu leio algum livro dele, eu sempre pego quando eu tenho mais tempo, porque eu sei que é um livro que vai ter um capítulo imenso e eu vou ter tempo de começar e terminar. E é isso, gente. Essas foram as respostas da tag, me conhecendo um pouquinho como leitora. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa o seu like. E se você quiser responder nos comentários também a tag, eu vou ficar muito feliz de ler quais são os livros favoritos de vocês, aqueles que vocês não gostaram tanto assim e as manias de leitura que vocês têm. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!